boa parte das pessoas que seguem a Jesus vão até Jesus procurando uma cura. Aqui nós temos dois personagens buscando a cura e buscando a vida. A cura contra a morte. Jairo e essa mulher que a Bíblia não fala o nome, uma mulher anônima, mas ambos buscavam a cura. Hoje eu quero destacar sobre a vida desta mulher e no domingo que vem, pela manhã, se Deus permitir, nós vamos expor sobre a busca de Jairo. Esta mulher, ela vai até Jesus buscando a cura. Ela ouviu falar o texto de Marcos, ao relatar esta passagem, fala que a mulher ouviu falar daquilo que Jesus estava fazendo. Curando leprosos, restaurando a vista aos cegos, expulsando demônios, curando paralíticos. Então, essa mulher vai até Jesus, vai em busca de Jesus, e ela coloca em seu coração: se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Se eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. O texto de Marcos, ao relatar sobre esse acontecimento, deixa isso muito claro, qual era o pensamento desta mulher. Eu olho para este texto e lembro da minha vida. Quando eu ouvi falar de Jesus pela boca de um amigo, um adolescente, e eu não tinha convicção, mas hoje eu entendo que dentro de mim eu necessitava de uma cura interior, de uma cura uma cura existencial. Estava tudo certo na minha vida, vivi uma adolescência como a maioria dos adolescentes viviam, tudo bem, tudo aparentemente bem, mas dentro de mim havia um vazio. E assim como essa mulher ouviu as pessoas falarem de Jesus, um certo dia eu ouvi um amigo falar o que Jesus havia feito na vida dele. E esse amigo, então, falando de Jesus, me deixou impactado naquele momento. Eu disse a ele: onde é a sua igreja? Que eu queria ir lá. E fui. E eu estou dizendo isso porque muitas pessoas estão aqui nesta noite, talvez, ou nos assistindo. Ou muitas pessoas, elas chegam a uma igreja num domingo como esse, que para nós, talvez, com o passar dos anos, é mais um domingo de culto. Mas muitas pessoas entram em templos como este buscando a cura. E dentro deste princípio da busca pela cura, a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite é que a busca pela cura, ela começa quando nós estamos desenganados. A busca pela cura começa quando nós estamos desenganados. Esta mulher anônima vinha sofrendo por 12 anos de uma hemorragia ininterrupta. Aquela mulher já havia buscado tudo o que a medicina dos seus dias poderia oferecer. A Bíblia diz que essa mulher gastou todos os seus bens financeiros, todos os seus haveres, todos os seus recursos, buscando a cura. O Talmud, que era um livro de lei seguido pelos judeus, ele trazia pelo menos 11 orientações para alguém tratar de uma hemorragia. Aquela mulher havia tentado todas elas, sem sucesso. A busca pela cura começa quando nós temos a consciência de uma grande necessidade.
A busca pela cura começa quando você procura cura interior nas pessoas e percebe que alguém semelhante a você, um cônjuge, um filho, o pai, a mãe, não podem suprir o vazio que está dentro de você. A busca pela cura começa quando nós percebemos que as coisas deste mundo não podem nos satisfazer. Muitos de nós estamos aqui hoje e temos plena experiência disso. Achávamos que as drogas, por exemplo, ou o álcool, ou o vício, ou os prazeres deste mundo poderiam nos curar e nos saciar, e muitos de nós embrenhamos por este caminho, experimentando, quem sabe, o primeiro trago de uma bebida, o primeiro trago de um baseado, a primeira cheirada de uma carreira de cocaína, a primeira pedra, seja o que for. Mas há um momento da nossa história que nós descobrimos que estas coisas também não podem satisfazer os nossos corações. A busca pela cura, ela começa quando nós vemos que o dinheiro não pode fazer nada por nós. Há muita gente sem dinheiro, com dinheiro, melhor dizendo, mas que percebe que o dinheiro não pode curá-lo, que o dinheiro não pode comprar a vida, que o dinheiro não pode comprar a paz, que o dinheiro não pode comprar o amor, que o dinheiro não pode comprar a saúde. E aqui é interessante que nós temos dois personagens diferentes neste texto buscando a cura. Nós temos Jairo, o líder da sinagoga, o chefe da sinagoga. Um religioso, um homem que buscava a Deus, que conhecia a palavra de Deus, um homem que tinha posses. Por outro lado, nós temos uma mulher anônima. Nós não sabemos o nome dela, que havia perdido todas as suas posses. Jairo pede ajuda de Jesus publicamente. Aquela mulher em secreto, em silêncio, busca a ajuda do Senhor Jesus. Mas o interessante é que ambos precisam da cura de Jesus. E ambos procuram a Jesus quando estão desenganados. Muitas pessoas hoje também, e talvez essa foi a sua história, depois de você ter tentado tudo, você chegou até Jesus. Aquela mulher buscou ao Senhor Jesus. A Bíblia fala de um sofrimento prolongado, 12 anos. Enquanto Jairo teve a oportunidade de viver 12 anos com a sua filha, aquela mulher sofreu por 12 anos. Há alguém aqui com 12 anos nessa noite? Sofia, não acredito que a Sofia tem 12 anos, gente. Eu não aceito isso. A Sofia já está com 12 anos. Era a idade da filha de Jairo. E era a idade que aquela mulher vinha sofrendo por 12 anos. Um sofrimento prolongado. Nós buscamos a cura quando sofremos de maneira prolongada. A palavra de Deus em Provérbios 13, versículo 12, diz assim a primeira parte: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Aquela mulher não estava apenas doente fisicamente, mas ela estava também doente de alma. Porque, meus irmãos, quando nós sofremos, e o sofrimento, a esperança pela cura daquela mulher, olha, vai em tal médico que você vai ser curado, vai em outro que você vai ser curado, faz o primeiro passo que o Talmud indica. Quando ela chega no 11º passo do Talmud, ou no último médico que ela foi indicada, e nada da cura acontecer, a Bíblia fala que quando aquilo que nós esperamos é adiado, o nosso coração adoece. Aquela mulher estava sofrendo física e emocionalmente. Ela talvez estava vivendo uma vida sem esperança. Aquela mulher talvez tivesse colocado no seu coração, ou as pessoas mesmo, os médicos a desenganaram, dizendo: olha, não há esperança para você. Mas sabe quando a gente busca a cura?
quando não há mais esperança para nós. E não havia mais esperança para aquela mulher na medicina ou na terra. Mas ela buscou a cura no Senhor Jesus. Aquela mulher, ela sofria, porque além de estar doente fisicamente, ela era separada da sociedade. O Antigo Testamento dizia que uma pessoa com fluxo de sangue ininterrupto era impura e não podia se relacionar com outras pessoas. Se ela tocasse em alguém, no caso dessa mulher, por exemplo, se ela tocasse em alguém, aquela pessoa, cerimonialmente falando, era considerada impura dentro do judaísmo. Então, aquela mulher, por exemplo, ela sofria de 3 separações. A separação conjugal. Se ela fosse casada, ela não podia ter relacionamento com seu marido, porque a Bíblia proibia que alguém com fluxo de sangue tivesse relações sexuais naquele período. E ela por 12 anos, então, se fosse casada, não pôde ter o relacionamento, o convívio com seu esposo, a separação conjugal. Aquela mulher, se fosse casada, por exemplo, por causa dessa doença, ela não podia gerar filhos. Enquanto Jairo tinha uma menina de 12 anos, aquela mulher é possível que não tivesse nenhum filho por conta da sua enfermidade. Mas a Bíblia também fala da separação social, como eu disse a vocês. Aquela mulher não podia conviver com outras pessoas porque ela era considerada impura. Ela vivia solitariamente. Tem hora que ficar sozinho é bom, não é? Quem gosta de ficar sozinho de vez em quando? Alguém aqui? De vez em quando. Agora, solidão é algo triste para as pessoas. Nós não fomos criados para viver na solidão. Aliás, por isso que igreja é bom. Você tem que fazer parte da igreja. Não só vir aqui no domingo. Você tem que almoçar na casa dos irmãos. Tem que convidar os irmãos para almoçar na sua casa. E eles te convidar também. Tomar um copo de água fria. Participar, estarmos juntos, porque nós não fomos criados para viver sozinho, mas aquela mulher vivia da solidão. E ela também sofria a separação religiosa, porque ela não podia cultuar a Deus. Ela não podia participar dos rituais no templo, do culto, das festas. Ela estava sozinha. Então a primeira lição que esse texto nos ensina é que nós buscamos a cura quando nós estamos desenganados. Quando não há mais esperança para nós, nós buscamos, no caso aqui desta mulher, nós buscamos a cura em Jesus. Foi assim comigo. Talvez foi assim com você. Quando você não achou solução para a sua vida, em mais nada, nós encontramos Cristo. Então eu quero dizer a você, e a quem nos assiste nesta noite, se este for o seu caso, se nós estivermos desenganados em Cristo, nós encontramos cura. A busca para a cura começa quando não há esperança, porque Cristo é a esperança. Mas a busca pela cura, esse texto nos ensina uma segunda lição, nos coloca diante de Cristo. Foi assim com aquela mulher. Depois de desenganada pelos médicos, depois de gastar todo o seu dinheiro, depois de tentar tudo, depois de ser desenganada, ela ouviu falar de Jesus. E quantas pessoas nós vemos desta forma, e quantas pessoas são colocadas diante de Cristo, quando tudo parece quando não é mais possível, quando parece não haver mais solução, Cristo entra na nossa história. Como eu disse, alguém chega para nós e fala, olha, Jesus fez isso na minha vida, e você não acredita, você fica perplexo. Por exemplo, no meu caso, quando eu vi o que Deus estava fazendo na vida do meu amigo. O que ele estava me dizendo naquele dia, num sábado de manhã, eu não me esqueço. Eu falei, se
Se Jesus fez isso na vida dele, eu preciso conhecer esse Jesus. E foi assim com essa mulher. Ela então vai até Cristo e entra em contato com Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que os problemas não nos afligem apenas para gerar sofrimento, mas os problemas muitas vezes vêm na nossa vida para nos levar aos pés de Jesus. Seja uma cura física, seja um problema na família, seja uma cura existencial que alguém necessite, muitas vezes Deus vai usar estes problemas para nos levar aos pés de Cristo. Eu anotei uma frase aqui do reverendo Hernandes, que ele diz assim: por providência divina, às vezes somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento rompido, de uma dor que nos aflige. Então, o sofrimento muitas vezes é o meio que Deus usa para nos levar até Ele. Então eu quero dizer a você e a nós, se alguém aqui nesta noite sofrendo, por qualquer razão que seja, se alguém aqui nesta noite que precisa de uma cura que ninguém pode te oferecer, eu quero lembrá-los e dizê-lo, e com convicção afirmar que Jesus é a cura que nós necessitamos. Que o sofrimento que nós passamos tem como objetivo nos levar aos pés de Jesus, como essa mulher fez. Esse texto nos ensina que quando os nossos planos parecem sem solução, ainda podemos ter esperança. Não havia solução para aquela mulher. Eu me lembro que uma época na minha vida, eu frequentava a Renovação Carismática Católica. Era um encontro que acontecia todas as segundas-feiras. Eu comecei a ir lá por conta de uma namoradinha que o pai dela só deixava ela sair dia de segunda na Renovação Carismática. E o combinado era, eu passo em frente ao altar do templo e saio na outra porta e você me encontra do outro lado. Esse namoro não deu certo. Mas eu gostei desse negócio de renovação carismática. Esse negócio de Deus. E comecei a ir. E nesta época, havia na minha escola uma professora batista, Dona Patrícia, que pregava o evangelho para nós. E um dia, eu cheio de mim mesmo, quis criticar a religião dela batista, porque na turma dos maconheiros lá da escola, tinha um menino da igreja batista dela que saía da igreja e ia fumar maconha com a gente. Eu falei, dona, eu conheço um cara da sua igreja que está lá todo domingo, fuma maconha, namora as meninas todas lá daquela igreja batista. E ela disse o seguinte, a Bíblia diz que para esse tipo de pessoa era melhor que eles não conhecessem o evangelho. Passou. E um dia eu estava saindo dessa renovação carismática e achei um amigo na praça, ele falou, vamos fumar um baseado. Veja só, saí da missa e fui fumar um baseado. Passou-se uma semana, na outra segunda-feira, eu estava novamente naquela renovação carismática, e aí veio uma voz na minha cabeça e disse, a voz dessa dona falou o seguinte, o que adianta você estar aqui, quando você sai, põe o pé para fora, a primeira coisa que você faz é fumar um baseado. Eu saí dali daquele lugar e eu decidi, nunca mais eu piso em igreja. A gente acha que vai deixar o baseado, mas não é. No meu caso eu falei, não quero saber de Deus, não tem jeito, não tem solução para mim. E aí, meus irmãos, negócio de Deus, de renovação carismática,
igreja evangélica, nunca ouvi a vida falar, a não ser essa professora que eu tinha, nunca tinha entrado. E falei, olha, não quero saber. Mas de repente Jesus me encontrou. Aquilo que parecia impossível para mim, ser liberto da droga, do álcool, da vida que eu vivia, da hipocrisia, da mentira. Meus pais, eu não sei se sabiam ou não que eu fumava maconha, né? De vez em quando minha mãe encontrava lá um colírio, falava, do meu amigo, do meu amigo, estou segurando para ele um isqueiro e tal, um maço de cigarro. Mas eu acho que eles devem saber, né? Às vezes ela fala, vê esse olho vermelho, menino. Você está viajando, mãe. Você está viajando, deixa quieto. A vida de hipocrisia que eu vivia, de mentira. E às vezes pensava, é impossível. E havia desistido de Deus, de pensar em Deus. Mas um dia Cristo me achou. Aquilo que parece sem esperança para nós, impossível para nós, não é impossível para Deus. Deus pode mudar. E se tiver algum maconheiro aqui na igreja, igual esse meu amigo, que Deus mude a sua vida, meu irmão. Tá certo? Se você está nessa de vir aqui e sair dali, acender um baseado, rapaz, você precisa conhecer Jesus de verdade, que a melhor viagem na vida, o maior prazer que alguém pode experimentar não está num cônjuge, não está nos filhos, não está nos pais, não está nas drogas, não está no dinheiro, nos prazeres que esse mundo pode oferecer, mas a única esperança para nós é o Senhor Jesus Cristo. E assim como Ele nos encontrou, eu desejo que Ele te encontre, se este for o seu caso. Essa passagem nos ensina que nós podemos ter a certeza da cura por meio da fé. Você já viu, irmãos? O Dória, há alguns anos atrás, tentou curar a turma, o Haddad, o Dória tentaram curar a turma da Cracolândia. Eu não sei quem, um desses dois prefeitos falou assim, não, nós vamos pagar hotel para o povo da Cracolândia. Não resolveu. Outro falou, nós vamos dar ração para o povo da Cracolândia. Não resolveu. Mas a fé já curou muito viciado. Esse meu amigo que me levou para a igreja era viciado em crack. Era um cara que não vivia mais em sociedade. Porque ou ele te pedia dinheiro ou ele te roubava, se você desse bobeira. Mas Jesus cura e cura pela fé. Aqui a Sueli tem uma menina aí que nós estávamos orando, Estela, se eu não me engano o nome dela, né? Maristela. Os médicos disseram, uma menina de quantos anos? 23? 28 anos. No seu caso não tem chance. Foi curada. A fé daquela mulher a curou. E o toque daquela mulher, que foi um toque intencional, proposital, confiante, foi um toque eficaz. Entendam, meus irmãos, que não há nada de místico ou de superstição no toque daquela mulher. Um homem chamado William Lane escreveu o seguinte, foi o alcance de sua fé e não o toque de sua mão que lhe assegurou a cura que buscava. Agostinho de Hipona disse o seguinte, a multidão toda apertava Jesus, mas apenas aquela mulher o tocou. Sabe, aqui na nossa igreja nós não temos uma multidão de pessoas ainda. Temos uma dezena. Mas tanto aqui como em outros lugares, há multidões de pessoas apertando a Jesus. Pessoas que participam da ceia, mas talvez não tenham comunhão com Jesus. Pessoas que foram batizadas, mas talvez não conheçam a Cristo de fato. As multidões querem a ver Jesus. Você veja, se lá entre os gerazenos, eu falei que até a noite aprendia, não aprendia?
Se lá nos Gerazenos, do texto anterior, eles expulsam a Jesus da cidade, quando Jesus volta para Cafarnaum, o versículo 40 diz que uma multidão o esperava com alegria. E quando ele vai até a casa de Jairo, aquela multidão o aperta. Mas Agostinho de Hipona vai dizer, embora a multidão o apertasse, apenas aquela mulher tocou em Jesus. E ela toca em Jesus em meio a muitas dificuldades, a grandes dificuldades. Ela toca em Jesus secretamente. Sabe, nós vivemos em tempos de redes sociais, né? E às vezes nós somos tentados, tudo que a gente faz, a gente quer mostrar. Faz o story lá, agora eu estou orando, estou lendo, estou na igreja, estou não sei o quê, Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é possível tocar em Jesus em secreto. Se Jairo busca Jesus em público, não há nenhum problema em buscarmos a Jesus em público, mas talvez você esteja no ministério solo, vamos dizer assim. Ninguém da sua família sabe que você está buscando a Jesus. Ninguém da sua família acredita que você de fato é um novo convertido, que você tenha fé em Deus. Ninguém te apoie, mas aquela mulher sozinha, em secreto, ela busca o Senhor Jesus. Ela busca o Senhor Jesus mesmo se considerando indigna, porque ela cerimonialmente era considerada impura. Ela toca em Jesus humildemente, prostra-se aos seus pés, e a Bíblia vai dizer aqui que ela trêmula, no versículo 47, diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente lhe fora curada. Jesus, quando cura, ele cura de verdade. Aquela mulher toca em Jesus pela fé, porque ela diz para ela mesma, ela não fala para ninguém. Em secreto ela diz: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E imediatamente ela foi curada. É interessante que quando Deus opera nas nossas vidas, a cura é imediata, a cura é completa. Como Agostinho disse, muitos apertam Jesus, mas poucos ou apenas alguns lhe tocam, mas aqueles que tocam em Jesus são conhecidos. É interessante, né? Meditando essa semana neste texto, eu me perguntei, Jesus sendo Deus, sabendo de todas as coisas, por que ele perguntou, quem me tocou? E a resposta que eu cheguei foi que não é que Jesus não soubesse quem o havia tocado. Ele sabia que aquela mulher havia tocado, mas ele queria tornar aquele toque público para nos ensinar algumas lições. Jesus conhece aqueles que lhe foram tocados, que lhe tocam. Pedro diz a Jesus: Senhor, aqui no versículo 45, diz assim: mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E disse, quem me tocou? Pedro está dizendo, Senhor, todo mundo está te tocando. Mas Jesus disse, não, alguém me tocou. As outras pessoas estavam apenas apertando a Jesus, mas alguém tocou em Jesus pela fé. E Jesus conhece cada um daqueles que tem fé nele. Eu e você podemos ser mais um na multidão, mas para Jesus nós nunca seremos mais um. Nós somos o Normando, o Chico do pão de queijo. Esse homem aqui, se você quiser entrar naquele condomínio, é só falar assim, Chico do pão de queijo. O portão se abre. Não precisa dar documento, não precisa dar placa. A moral que esse homem tem. Lá ele é conhecido, mas em meio à multidão, se ninguém nos conhecer,
Jesus nos conhece pelo nome, Lucinete. Ele nos chama pelo nome, cada um dos seus eleitos. Jesus percebeu e reconheceu que dele havia saído poder. A nós, que tocamos ou fomos tocados por Jesus, que buscamos o Senhor com fé e por ele fomos curados, devemos tornar o nome de Jesus conhecido a outros. Aquela mulher meio trêmula, talvez com medo, mas já curada, ela diz: fui eu, Senhor. Fui eu que fui curada pelo Senhor. É por isso que aqui nós temos os laranjinhas de Cristo. Porque Cristo nos curou. E nós queremos dizer para esse Taboão da Serra inteira e para o mundo, para onde Deus nos levar, aonde Deus nos der voz, nós queremos dizer: eu fui curado por Jesus. Nós não podemos manter em secreto aquilo que Jesus fez por nós. Nós devemos anunciar, convictos de que Deus continua curando. Às vezes você se sente desanimado de continuar pregando, né? Eu me lembro aqui de um rapaz que eu batizei. Depois, no dia do batismo, ele nunca mais voltou na igreja. Eu nunca vi isso na minha vida. Não esperou nem uns meses. Não, foi no outro domingo, ele já não veio. Dá uma desanimada, não dá não? Às vezes você fala: pô, mas será que você já pensou como eu... Às vezes a gente pensa: não, essa geração aqui é mais dura. A geração é mais esclarecida, mais rica, mais... Não, meus irmãos. Ainda nos nossos dias as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Mesmo as pessoas tendo mais condições, mais bens. A Érica chegou aqui hoje de manhã falando de um cara que estava tentando pular da ponte enquanto ela vinha para o caminho. Eu falei aqui no domingo passado dos jovens coreanos. Uma das melhores educações do mundo, onde o maior nível de suicídio entre jovens, o maior número de suicídio entre jovens está na Coreia do Sul. Precisamos dizer o que Jesus fez nas nossas vidas. Precisamos dizer que Jesus pode curar, que Ele é poderoso. E por último, versículo 48 diz assim: então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esta mulher foi a única mulher no Novo Testamento que Jesus chamou de filha. E ele disse: a tua fé te salvou. A fé salva. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Porque alguém um dia pregou para nós, Deus produziu fé em nossos corações, nós cremos em Jesus e fomos salvos pela fé. A fé que Ele nos deu. A fé desta mulher a salvou. E a fé desta mulher fez com que ela caminhasse em paz. É interessante. É interessante como o crente tem paz, não é não? O crente em Jesus tem paz em meio à guerra. Nós vivemos vários tipos de guerra. Guerra interna contra nós mesmos. Guerra na família. Lá na sua família, às vezes, dá um pé de guerra de vez em quando, ou é só lá em casa? Hoje, meu irmão, fui falar aquele negócio de cachorro. Essa mulher está sem falar comigo o dia inteiro. Que eu falo: ora por mim, irmão. Certo? É guerra. É luta. Mas eu estou em paz em Deus e ela também. É crise. Vários tipos de crise, mas o crente tem a paz que excede todo entendimento, porque nós temos um Salvador e ele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor.
Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quero dizer a você que busca paz. Há uma música do Katz Barnett. Quem conhece aqui o Katz Barnett? O Davis eu sei que conhece. Só old school aqui, né? O Katz Barnett, ele cantava uma música que dizia: a paz não está em vestir branco. A paz não está não sei o que os homens falam em dar flores e não sei o que. A paz não está no fato de que os homens procuram paz fazendo guerra, mas o nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. A paz que excede todo entendimento só encontraremos no Salvador.